Hoje é o 27º dia. Há poder em nossa oração. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Êxodo 16. No dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: Vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: Esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: O Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel: Aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto, e ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: Ouvi as reclamações dos israelitas, por isso diga a eles: Ao entardecer vocês comerão carne, e de manhã terão pão à vontade. Assim, entenderão que eu sou o Eterno seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manhum, o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: Isto é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem. E estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos. Mas quando mediram o que haviam recolhido, não estavam sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: Não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No sexto dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: O que o Eterno falou foi o seguinte: Amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem, e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. E dessa vez o pão não cheirou mal nem criou bichos. Moisés disse também: Agora comam. Esse é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º dia é um sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: Até quando vocês vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia. E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná,
O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente do coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isto é o que o Eterno ordena. Guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o maná com o que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito. Moisés disse a Arão: pegue um jarro e encha-o de maná, coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando-o com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de um efa. Êxodo 17. Sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refidim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: dê-nos água para beber. Mas Moisés respondeu: por que estão me atormentando? Por que estão pondo à prova o Eterno? Mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com os nossos filhos e nossos animais? Foi para morrermos de sede? Moisés orou ao Eterno: o que faço com este povo? Qualquer hora dessas eles vão me matar. O Eterno disse a Moisés: ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha e dela jorrará água para o povo beber. Moisés fez o que Deus ordenou, e os líderes de Israel presenciaram tudo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, e Meribá, discussão, por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: o Eterno está ou não está conosco? Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim, e Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando eles abaixavam, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela, e Arão e Hur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim, as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: escreva um relato dessa batalha, para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um altar e deu a ele este nome: o Eterno, minha bandeira, e disse: viva o domínio do Eterno, o Eterno em guerra contra Amaleque hoje e sempre. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo que Deus havia feito a favor de Moisés e de Israel, seu povo, e ouviu as notícias de que o Eterno tinha libertado Israel do Egito. Jetro acolheu Zípora, esposa de Moisés, que havia sido mandada de volta para casa, e seus 2 filhos. O nome de um deles era Gerson, imigrante, pois Moisés tinha dito: sou imigrante em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, auxílio de Deus, porque ele tinha dito: o Deus do meu pai é meu auxílio e me salvou de morte certa nas mãos do faraó. O sogro de Moisés levou para o genro os 2 filhos e a esposa, quando Israel estava acampado no deserto, no monte de Deus. Ele havia mandado avisar Moisés: eu, seu sogro, estou indo ao seu encontro. Estou levando sua esposa e seus 2 filhos. Moisés saiu para receber o sogro, curvou-se diante dele e o beijou. Depois de perguntar ao outro como estava indo, entraram na tenda. Moisés fez um relato minucioso de tudo que o Eterno havia feito ao faraó e ao Egito para ajudar Israel, de todas as dificuldades que eles haviam passado na viagem
e de como o Eterno os havia livrado. Jetro ficou maravilhado com todo o bem que o Eterno havia feito a Israel, livrando-o da opressão egípcia. Ele disse: Bendito seja o Eterno que livrou vocês do poder do Egito e do Faraó, que libertou seu povo da opressão egípcia. Agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, pois fez essas coisas a todos os que trataram Israel com arrogância. O sogro de Moisés apresentou uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. Arão e todos os líderes de Israel participaram da refeição com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assumiu seu posto para julgar as causas do povo. Os israelitas faziam fila diante dele o dia inteiro, de manhã até à noite. Quando viu como Moisés atendia ao povo, Jetro ficou espantado. O que está havendo aqui? Por que você faz tudo isso sozinho, obrigando essa gente a ficar na fila diante de você, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: Porque eles me procuram para fazer perguntas a respeito de Deus. Quando desejam esclarecer alguma questão, eles vêm me consultar. Também julgo as causas entre vizinhos e ensino a eles as leis e as instruções de Deus. O sogro de Moisés disse: Isso não pode continuar assim. Você e as pessoas que o procuram vão ter um esgotamento. É trabalho demais para você. Não há como fazer isso sozinho. Ouça a minha orientação, para que você saiba o que fazer e para que Deus esteja com você. Ponha-se diante de Deus e a favor do povo. Mas os assuntos devem ser apresentados a Deus. Sua tarefa será ensinar a eles as normas e as instruções, mostrar como viver e o que fazer. Escolha homens competentes, que temam a Deus e sejam íntegros, incorruptíveis. Nomeie líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles serão responsáveis pelo trabalho de julgar o povo no dia a dia. Eles apresentarão a você as causas mais difíceis, mas julgarão as causas de rotina. Assim, vocês dividirão a carga e eles facilitarão as coisas para você. Se adotar esse método de administração, você sempre terá disposição para cumprir tudo o que Deus ordenar e o povo também será beneficiado. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas orientações. Escolheu aos homens competentes em todo Israel e os nomeou líderes sobre o povo, organizando-os em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles passaram a realizar a tarefa diária de julgar o povo. Só apresentavam a Moisés as causas mais difíceis. As causas de rotina eles mesmos julgavam. Depois disso, Moisés se despediu do sogro, que voltou para sua terra. Novo Testamento. Mateus 18, do 1 ao 20. Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês de uma vez por todas que, se não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês receberem os que se fizerem crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Mas se vocês os prejudicarem, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irão desejar nunca ter feito isso. Seria melhor que você se jogasse no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo que causa aborrecimento a essas crianças que creem em Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas vocês não precisam piorá-las. Se o fizerem, será o dia do juízo para você. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único destes que são como crianças. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com meu Pai no céu.
Prestem atenção, se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 para ir atrás da que se perdeu? Quando a encontrar, não fica satisfeito por causa dela que pelas 99? O Pai de vocês no céu sente o mesmo. Ele não quer perder nenhum destes crentes simples. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele, conserte a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando 2 de vocês concordarem em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali.